Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Espero que vocês tenham tido um bom descanso para que voltem aí com toda a força total em mais um período dos nossos estudos de língua portuguesa. É importante que você tenha nesse momento caderno, lápis, caneta em mão para que você possa fazer as devidas anotações. Esteja em um ambiente tranquilo, silencioso, se desligue das distrações para que você possa melhor acompanhar a nossa aula, certo? Uma outra coisa importante é que você expanda a sua tela, como vocês podem estar vendo aqui na imagem, para que você possa melhor visualizar os slides, certo? Na aula de hoje, a gente vai fazer a resolução de questões do SAEP. Por quê? E o que é o SAEP? É uma avaliação externa que a escola Sebastião Alves dos Reis, na qual vocês estudam, vai passar na próxima semana. Essa avaliação, ela é para alunos do segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental, alunos de primeira, segunda e terceira séries do primeira, segunda e terceira séries do ensino médio, certo? O intuito dessa avaliação é avaliar o desempenho de vocês, de que forma vocês estão absorvendo os conteúdos, porque vai mostrar, através das questões que vocês acertarem, errarem, o desempenho de vocês, tá bom? É um dado muito importante para a educação do Piauí. E quais são os conteúdos que podem cair nessa prova? Tudo aquilo que a gente vem estudando em língua portuguesa, a interpretação, a compreensão de texto, que é essas informações explícitas, implícitas, o trabalho com gêneros textuais, a gente trabalhou o poema, o que é o poema, qual a função do poema, qual o objetivo do poema, certo? Por isso, pessoal, que essa avaliação para vocês vai ser aplicada na segunda de 16. Vocês devem esperar pela escola por mais informações, porque vai ser passado para vocês, tá bom? Mas hoje o nosso intuito é estar dando uma revisada em questões que podem estar caindo e dando algumas dicas para que vocês possam estar acertando essas questões, tá bom? A primeira questão que eu vou trabalhar com vocês é um texto chamado Thalita. Esse texto, ele trabalha uma informação implícita, lembra da informação implícita que eu trabalhei com vocês? Que é aquela informação que não está evidente no texto, que você precisa ir lendo o texto, atribuindo sentido a ela, deduzindo, estabelecendo uma relação com, além do texto, com outros contextos, tá bom? Então, essa habilidade, ela tem esse papel de inferir uma informação, aliás, essa habilidade, né, esse descritor, né, inferir uma informação explícita dentro do texto. Vamos ver na prática. Olha o texto, Thalita. Thalita tinha a mania de dar nome de gente aos objetos da casa e tinha de ser nomes que rimassem. Assim, por exemplo, a mesa para Thalita era Dona Teresa. Olha a rima da mesa com Teresa. A poltrona era Vó Gordona, o armário era Doutor Mário. A escada era Dona Alda, a escrivania Tia Sinanzinha. A lavadora era Prima Dora, lavadora rima com Dora, né? E assim por diante. Os pais de Thalita achavam graça e topavam a brincadeira, então podiam se ouvir tipo de conversas como esta. Filhinha, quer trazer o jornal que está em cima da tia Sinanzinha? É para já, papai. Espere sentado na avó Gordona, que eu vou num pé e volto no outro. Ou então, que amolação, prima Dora. Que amolação, prima Dora está entupida, não lava nada. Precisa chamar o mercando. Ainda bem que tem roupa limpa dentro do doutor Mário, né, mamãe? E todos ricos. Vejam aqui, pessoal, a inteligência de Thalita, né? A parte criativa dela de estar rimando as coisas, relacionando. E aí? O que a questão pede? A mania de Thalita de dar nome de gente aos objetos da casa demonstra que ela é, letra A, curiosa, letra D, exagerada, letra B, aliás, letra C, estudiosa e letra D, criativa. Que características estão dentro do texto e fora dele que levam você a dizer que a alternativa correta dessa questão, pessoal, por exemplo, não, é a letra D. Lembre-se que você lendo o texto, você está vendo que ela é uma pessoa inteligente, porque ela sabe rimar, né? Ó, mesa com Teresa, né? Tia com Ciani, Sinanzinha. Então, veja que é uma menina criativa,
mas isso você precisa dar sentido ao texto. O que torna Thalita inteligente e criativa? Porque poderia você estar marcando estudiosa, né? Porque ela rima. Será que ela não estuda rima? Mas é uma informação que está implícita no texto, você precisa atribuir sentido. Então, a resposta correta é a letra D. Uma outra questão que eu trago para vocês é um texto chamado A Boneca Guilhermina, certo? A boneca Guilhermina, ela vai trabalhar uma informação para você identificar o tema de um texto, ou seja, o assunto, do que se fala. Esse descritor, ele vai trabalhar com vocês o assunto principal, o tema principal do que se trata o texto. Para isso, você precisa, né, relacionar diferentes informações para construir sentido global, o tema ou o assunto. É aquela coisa também, pessoal, aqui você precisa trazer os seus conhecimentos de mundo. Vocês já são estudantes do primeiro ano do ensino médio, já devem ter estudado muitos gêneros textuais ao longo da vida de vocês, tanto no inglês, lá no ensino fundamental, na língua portuguesa. Hoje vocês estão no ensino médio com espanhol, com inglês, com português, 3 línguas, e precisa que vocês saibam identificar o tema de um texto, porque vocês estudam diferentes gêneros textuais, o anúncio, a publicidade, o poema, a carta, e vocês devem saber quais são os intuitos de cada um desses gêneros textuais, tá bom? Aí eu trouxe aqui para vocês um texto que diz assim. Outra dica importante, pessoal, antes de eu começar a ler o texto, é você ver bem que o comando da questão, o que é que ele quer de você, qual é o intuito, para você saber logo o que é que você está procurando dentro do texto. Então, vamos lá. A boneca Guilhermina. Esta é minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também, faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela, daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então, eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. E aí, pessoal, do que se trata esse texto? De início, você pode dizer que ele está falando de uma boneca. Mas essa boneca é uma boneca qualquer? E aí, pessoal, qual é a alternativa correta? É as aventuras de uma menina? É as brincadeiras de uma boneca? O texto trata de uma boneca muito especial ou do dia a dia de uma menina. Aqui, você precisa identificar o tema do texto. Qual é o tema? Qual é o assunto? Uma pergunta para vocês. A boneca Guilhermina não é uma boneca qualquer. Ela faz xixi, ela faz cocô, ela fica de castigo. Então, a gente está falando de uma boneca o quê? Muito especial. Então, temos como alternativa correta a letra C, certo, pessoal? Então, pessoal, essa é mais uma questão que pode cair dessa forma para você identificar o tema. Então, você vai ter que prestar muita atenção do que se trata o texto. Qual é o tema principal? Aqui vocês poderiam dizer várias coisas, tá? Falando da boneca de uma menina, de uma boneca que é muito especial, que é diferente, mas você precisa ser específico, porque o tema é algo específico, é algo que é principal. Por isso o texto trata principalmente, tá bom? E por último, pessoal, eu trago uma questão para vocês que vai trabalhar o descritor D12, que é identificar finalidade de gêneros, de textos de diferentes gêneros. Nesse descritor, você precisa saber de gêneros textuais, como eu já falei, o anúncio, o poema, uma charge, uma tirinha. Qual o objetivo desse? Vocês já estudaram muito desses textos ao longo do ensino fundamental e com certeza vão estudar ao longo do ensino médio. Então, aqui é preciso que você saiba qual o objetivo de um texto. Se é instruir. Olha, a receita é instruir, te fazer uma receita. Às vezes um cartaz que você vê na rua, ele quer te advertir de alguma coisa, né? Uma placa que você vê no trânsito para você tomar cuidado.
um anúncio publicitário que quer te convencer a comprar alguma coisa. Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes, certo? Então, eu trouxe aqui uma questão que vai trabalhar essa questão para vocês. O valor do dinheiro. Para ensinar o filho o valor do dinheiro e tentar diminuir algumas de suas compras inúteis, a mãe o fez escrever uma relação detalhada de como gastava a mesada. Um dia em que escrevia com muito esforço as suas contas, ele disse, sabe, mamãe, desde que comecei a anotar tudo que gasto, sempre penso em antes de comprar alguma coisa. A mamãe ficou toda contente pelo êxito do seu método e ele comprou. E ele completou, eu nunca compro nada que seja difícil de escrever. Qual é a finalidade desse texto, pessoal? É informar, é ensinar, é divertir ou é convencer? E aí, qual é a alternativa correta dessa questão, pessoal? Se você ver, se você analisar essa questão, ele está falando de dinheiro, falando de um possível adolescente aí, que qual é a característica dos adolescentes? Você, adolescente, sabe. Eu já fui adolescente um dia também, a gente não pensa no dinheiro, de onde que ele vem, que eu devo ter limites, e a mãe aqui deu uma boa estratégia para ele notasse tudo que estava gastando. E a partir daí ele foi refletir do quanto que você gasta, que você precisa dar importância ao dinheiro. Então, se você for analisar bem, aqui temos um texto que quer o quê? Nos ensinar. Quer nos ensinar. Então, a finalidade dele é o quê? É ensinar. Então, é a alternativa letra B. Tá bom, pessoal? Então, aqui é um texto que vai falar para vocês no sentido de de você dizer a finalidade do texto na qual você está lendo. Um outro que eu trago aqui para vocês é o estresse ancestral. Eu gostaria que você pausasse essa tela neste momento, lesse esse texto, porque eu posso passar antes de você terminar de ler, e você procurasse a alternativa correta, porque é o mesmo descritor trabalhado na questão anterior. Você tem que dizer qual a finalidade desse texto. Olha um tempinho para você aí responder essa questão, pessoal. Então, pessoal, pedi para você pausar o texto, certo? Espero que você tenha pausado, observado aí do que se fala o texto, né? Que fala sobre o estresse, comparando ele atualmente com antigamente, né? Principalmente na civilização inca. E a questão vai perguntar qual é a finalidade do texto. Você precisa dizer, através daquilo que você leu, qual é a finalidade. É relatar as consequências negativas do estresse? Não, pessoal, porque ao longo do texto você vai ver que ele não está falando das consequências, né? Ele vai dizer que já é muito antigo, os relatos sobre estresse, como vocês puderam ver, não é isso? Informar, identificar a doença que causou estresse na civilização, até que ele fala um pouquinho bem aqui, mas não é o principal objetivo do texto. Comparar o estresse do homem moderno com a dos incas. Ele não compara, porque se ele comparasse, ele ia dizer, no tempo dos incas, o estresse tinha tal características. Hoje, nos tempos modernos, tem tal característica. Não. Ele vai fazer o quê? Informar que o estresse já existe há mais de 400 anos, porque ele informa bem que, ó, a civilização que viveu entre 550 e 1532. Aí ele vai fazer um comparativo com a sociedade hoje. Então, ele vai falar que o estresse já existe há muito tempo. Então, pessoal, às vezes essa questão já é um pouquinho mais difícil do que essa, não é isso? Você já sentiu um pouco mais de dificuldade, porque você pode ter querido marcar ou ter marcado a alternativa C, identificado isso que causou estresse na civilização inca. Mas essas questões, elas exigem muito de você. Lembre-se, leitura atenciosa, fazendo isso que eu fiz aqui, ó, grifando as partes mais importantes, lendo, ao iniciar a questão, leia o comando para que você, ao ler o texto, já saiba o que a questão está pedindo, analisar cada alternativa e eliminando aquela que não condiz
com o que está pedindo o comando da questão, tá bom? Então, essas são questões que podem estar caindo na nossa avaliação SAEP, tá bom, gente? Eu desejo que vocês façam uma excelente avaliação próxima semana, mas a gente ainda vai treinar. O que é que tem depois dessa videoaula para vocês? Eu vou colocar para vocês um arquivozinho em PDF com questões para vocês responderem. Vocês vão marcar a alternativa e vão justificar de que forma chegaram àquela alternativa. Eu preciso que vocês me respondam essa atividade até amanhã, porque quando eu voltar com vocês amanhã na nossa outra aula de língua portuguesa, eu vou estar fazendo a devolutiva dessa atividade, tá bom? Segundo todas as orientações, e o meu muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Espero que possa ter contribuído para o conhecimento de vocês.